Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou gravar essa videoaula, como eu tinha combinado com vocês em sala de aula, e depois vocês vão assistir essa videoaula em casa. E assim, depois de terminar de assistir, vocês vão responder a um questionário baseado nessa videoaula, né? Como eu tinha combinado com vocês em sala de aula. Porque daí na escola a gente consegue concluir as pinturas, né, impressionistas com mais calma, né? A gente vai conseguir concluir, já que semana passada algumas turmas também não tiveram essa aula, né, na sexta-feira, porque era feriado. Então a gente vai falar hoje sobre o impressionismo, mas antes de falar sobre o impressionismo, a pedido de alguns alunos, eu quero ensinar para vocês como assistir um vídeo em 2.0, né, na velocidade 2.0 ou em outra velocidade também que você quiser assistir. Né? Por que isso é interessante? Porque às vezes o vídeo fica longo e você não gosta, né, de ficar muito tempo assistindo, então você pode aumentar a velocidade do vídeo, porque daí você consegue assistir ele em menos tempo. Então eu vou ensinar vocês a como assistir um vídeo na velocidade 2.0, né? Para que serve isso? Para acelerar os vídeos, né? Às vezes o vídeo é muito longo, aí você consegue reduzir o tempo que você vai ficar assistindo ele, né? Eu, por exemplo, eu às vezes me empolgo, né, nas aulas e acabo falando demais, né? Que eu sou meio tagarela, então acabo falando demais e o vídeo fica extenso. Então, para você assistir em menos tempo, você coloca numa velocidade maior. Então, eu vou primeiro mostrar, né, o normal do vídeo. Vou botar um pouquinho, rodar um pouquinho aqui para vocês. De abril, então, a catedral pegou fogo. E todo mundo ficou abismado, né, porque é uma catedral muito importante. Então, essa seria a velocidade normal. Então, além de eu falar bastante, no caso das videoaulas, eu falo mais devagar, né, para os alunos entenderem as informações, e também tem algumas palavras diferentes, né, nomenclaturas em arte que vocês precisam aprender, então eu falo mais devagar. Então, no caso que se a gente acelerar esse vídeo, você ainda vai conseguir entender o que eu estou falando, porque eu falo mais devagar. Vamos fazer então esse processo. Como eu faço para assistir esse vídeo mais rápido? Então, eu venho nessa engrenagem aqui, a velocidade da reprodução. Então, está, né, em normal. Se eu diminuir, ela vai ficar mais devagar ainda. E se aumentar, então ela vai ficar mais rápida. Vou colocar em 2.0 aqui para vocês verem um pouquinho. Muito conhecida, muito famosa. E da questão dela ter sido... eles exageraram também, né, nas notícias, porque ela disseram que foi totalmente destruída, que houve muita perda. Eu consigo entender de boa, até porque, né, sou eu que estou falando, então eu lembro direitinho o que eu falei. Mas se vocês não entenderem, vocês podem diminuir um pouquinho, né, para 1,5, por exemplo. Daí vai questão de cada um de vocês, né, mas é ali que né, de aumenta material, enfim, ou de obras que aumenta ou diminui a velocidade. de arte, né, das esculturas e tal. Mas, na verdade, Então é assim que se faz para assistir um vídeo em 2.0, né? Para aumentar a velocidade, você assistir o vídeo em menos tempo. Então agora a gente vai começar com a nossa aula, né, propriamente dita. Então o conteúdo é o impressionismo. Sobre o impressionismo vocês já estão fazendo, né, a parte prática, que são as pinturas, né, as pinturas impressionistas, que são as pinturas das paisagens. Muitas coisas que eu vou falar aqui, vocês vão conseguir perceber isso no trabalho de vocês. Então, a gente considera o impressionismo o primeiro movimento da arte moderna. Com algumas turmas eu já fiz essa introdução à arte moderna, que vai ser uma grande mudança, né, dentro do universo artístico, né? Os artistas vão começar a criar mais, a inovar mais. E tudo isso tem como pontapé inicial, então, o impressionismo, né? O primeiro movimento, assim considerado, né, de arte moderna, né? Que é aquela arte lá do século XX. Na verdade, o impressionismo ele começa no século XIX, né, no final do século XIX, as últimas décadas, e ele vai adentrar então o século XX.
Então, eu coloquei uma frase aqui que é muito importante e é bem verdade, assim, é uma verdade do que os artistas impressionistas pensavam, né? Pintar o que você vê e não o que você sabe. Eu já vou explicar essa frase para vocês também. Então, só para vocês situarem, né, o impressionismo ele surgiu na França. A França era um dos grandes centros artísticos deste momento, né? E como eu falei ali, no finalzinho então do século XIX e início do século XX. Uma grande mudança que ocorreu neste momento, né, nessa época, foi a invenção da fotografia. Então, teve um lado bom e um lado ruim, né, com essa invenção da fotografia. Vamos começar pelo lado ruim, em termos de arte e na visão dos artistas, né? O lado ruim é que as pessoas passaram a não contratar mais os artistas para fazerem retratos, né? Que era bastante comum nessa época, né? Eles contratavam o artista ia até a casa deles, né? Quem tinha dinheiro, óbvio, né? Ou então as pessoas vinham até o ateliê do artista e ele fazia então um retrato da pessoa, né? Ficava horas ali retratando a pessoa. Com o advento da fotografia, da câmera fotográfica, né? Então eles passaram a contratar os fotógrafos, que embora seja naquela época, né, era um processo bem diferente do que nós temos hoje em relação à fotografia, que hoje a fotografia é instantânea, né? Na hora você tem a foto. Naquela época não precisava de um processo de revelação, então era um processo mais demorado, mas mesmo assim era muito mais rápido e muito mais barato que uma pintura. Então as pessoas passaram a contratar os fotógrafos para tirar as fotos oficiais, né, e não mais os artistas para pintar. Então, nesse sentido, o artista ele perde espaço para a fotografia. Mas isso é a parte ruim. A parte boa é que os artistas, por conta da fotografia, eles tiveram que se reinventar, buscar novas formas de fazer arte e de conquistar o público, né? De vender a sua arte. Isso vai ser muito bom, né? Porque vai impulsionar os artistas a buscarem novas formas, novas técnicas de se produzir arte. Isso vai ser uma grande mudança, né, no mundo da arte deste período. Então, antes de a gente adentrar o impressionismo, conhecer as obras impressionistas, eu preciso conversar com vocês sobre que tipo de arte as pessoas admiravam nesta época, né, que aconteceu o impressionismo. Então, a arte que as pessoas admiravam é a dita arte acadêmica ou arte clássica. O que significa isso, né? Que essas obras, esses artistas, esses pintores, eles estudavam em escolas de arte, academias, universidades, e lá eles ensinavam técnicas bem apuradas e técnicas bem específicas, né, para se fazer uma pintura. Vou dar alguns exemplos, né, a questão da perspectiva, questão da anatomia humana, né, da proporção, da luz e sombra, do volume, das cores, enfim, tudo isso que vocês estão vendo aí nesta obra que eu estou mostrando para vocês. Então era uma arte naturalista, uma arte mais realista, mais próxima da realidade. Embora nem todas as representações elas foram reais, né? Algumas são sobre mitologia, por exemplo, né? Então eles buscam esses valores lá da arte clássica, né? Arte grega e romana. Aqui, por exemplo, né? O Juramento dos Horácios, do Jacques Louis David, é uma cena que se passa lá em Roma, né? Os três filhos ali prometendo ao pai lutar pela pátria, né? E a gente vê também pela vestimenta deles. Outra coisa que chama atenção é a composição simétrica, né? Balanceada, equilibrada. Então essas mulheres que estão ali no canto aqui, elas não têm nada a ver com a cena em si. Elas só foram colocadas ali para balancear a cena, né? Para ela não ficar com peso maior de um lado do que outro. Então, para ter esse equilíbrio, elas foram colocadas aí nesta
tela. Então era esse tipo de arte que as pessoas admiravam nessa época, né? Eram esse tipo de arte que as pessoas encontravam nas galerias importantes de arte, né? Nos museus importantes de arte da época. E agora, por que eu estou mostrando essa obra se a gente vai falar sobre o impressionismo? Que essa obra não tem nada a ver com o impressionismo, né? Porque com a invenção da fotografia, os artistas, como eu disse, eles não faziam mais retratos ou cenas de batalhas, por exemplo, contratados para pintar cenas históricas, né? Eles passaram a criar, a buscar novas formas de representar e de fazer arte. Então, eles deixaram de lado essa questão de imitar a natureza, né? De fazer uma cópia da natureza, colocar a natureza na tela como ela deveria ser, né? No caso ali, a anatomia humana, né, dos gregos principalmente, na realidade, muitos deles nem tinham esse corpo sarado, né, todo esculpido, todo escultórico, né? Mas eles representavam assim por causa do ideal de beleza, né, que eles tinham na época. E por que eu estou mostrando isso? Porque os impressionistas, eles tentaram várias vezes, antes, né, de serem chamados impressionistas, esses artistas, eles tentaram expor suas pinturas em galerias e museus de arte. Naquela época, como em muitas galerias hoje em dia ainda, você tem que passar por uma curadoria, que são pessoas entendidas, né, de arte, que escolhem as obras que vão compor aquela exposição, que pode ser uma exposição individual, pode ser uma exposição coletiva. E os artistas impressionistas mandavam suas obras, mas elas nunca eram aprovadas para a exposição oficial, né? Sempre eram recusadas. Tanto é que eles criaram, né, uma exposição separada deles, que eles até chamaram de os recusados. Então, nessa exposição tinha obras desses artistas impressionistas que não conseguiam, né, entrar nas galerias de arte por conta das obras deles não obedecerem, né, às regras acadêmicas. Então, agora eu vou começar a mostrar, né, as obras impressionistas. Então, de onde vem esse termo impressionismo? Na verdade, ela vem de uma obra de um dos artistas, né, um dos principais artistas do impressionismo, que é o Claude Monet, né, artista francês, e o nome da obra era Impressão Nascer do Sol, ou Sol Nascente, a mesma coisa, né? Que é essa obra aqui. E o nome impressionismo não foi dado por acaso, tá? Ele foi dado por um crítico de arte. Então, os artistas do impressionismo, eles eram sempre rejeitados quando tentavam expor, né, numa galeria ou num salão de arte oficial. Então, por isso, eles resolveram se juntar e criaram sua própria exposição, né? Essa primeira exposição, então, aconteceu num estúdio de fotografia, né, de um fotógrafo chamado Nadar, que, na verdade, é o pseudônimo, né, do Tournachon, né, que era um fotógrafo da época. Então, essa exposição contou com vários artistas e durou aproximadamente um mês, né, do dia 15 de abril a mais ou menos o dia 15 de maio de 1872. Então, essa exposição ela sofreu várias críticas e críticas bem pesadas, e eu vou mostrar uma delas para vocês, que é de onde deriva, né, o nome também impressionismo. Então, ao ver esta obra, gravem bem esta obra, que é a Impressão Nascer do Sol, né, do Claude Monet, o Louis Leroy, que é um crítico de arte, né, ele fez a seguinte crítica: impressão, estava certo disso. Até estava dizendo a mim mesmo, se fiquei impressionado, tem de haver algo impressionante nisso. E que liberdade, que trabalho manual, fluido, um papel de parede chinfrim é mais bem acabado do que essa paisagem. O que ele quis dizer?
que o artista, no caso aqui o Claude Monet, quis dar a impressão de que fosse uma paisagem, né? Que fosse alguma coisa. Mas na opinião dele não passava de um monte de borrões, ou até mesmo um rascunho, né? Para uma obra posterior, um estudo, um esboço. Mas na verdade essa já é a obra oficial. Então, esse nome impressionismo, na verdade, foi de início assim um deboche, né? É um xingamento pro tipo de arte que esses artistas estavam fazendo. Então, impressionismo não vem de impressão no sentido de de impressora, né? Mas sim o de impressão no sentido assim, eu tive a impressão de que vi alguma coisa, né? Esse tipo de impressão também não é de impressionante, né? O de dar a impressão de ter visto algo, por isso o nome impressionismo, que como eu falei, no início era um xingamento, mas depois ficou então esse nome para esse tipo de pintura, né? Esse movimento artístico. Então, agora vamos ver algumas características, né, das pinturas impressionistas. Então, a primeira coisa é que tudo isso aí vocês já estão fazendo, né, nas pinturas impressionistas de vocês. Então, a primeira coisa é a questão da ênfase nos temas da natureza, principalmente, então, paisagens, né? E também a pintura em plein air. O que significa isso? A pintura ao ar livre. Então, os artistas deixaram seus ateliês e foram pintar ao ar livre. Assim, eles conseguiam observar melhor a paisagem, né? O que estava acontecendo ali na paisagem. Outra questão é a valorização da ação, né, da luz natural, principalmente do sol, né, durante o dia. A maioria das pinturas são feitas durante o dia. Porém, se fosse à noite, no caso, a questão da luz da lua. Essa questão da luz, né, da incidência de raios solares, de luz solar, vai ser muito, muito estudado e muito importante para os artistas do impressionismo. Tá? Eles vão valorizar muito essa questão. Então, outra questão é que as figuras elas não devem ter contornos nítidos. Né? A linha é uma invenção humana para criar imagens, né? Para criar desenhos, mas essa linha de contorno no mundo real ela não existe. Se a gente vê uma árvore ali no jardim, você não vê um contorno preto ao redor da árvore para delimitar a árvore do fundo, né, da paisagem, não existe isso. Então, isso é uma invenção do homem, né, para desenvolver a questão do desenho e da representação das imagens. Então, eles ignoram essa questão das linhas, então não tem linhas, né? E transforma isso, parece mais manchas de cor e não linhas, né? Eles vão, com as próprias cores e o tipo de pincelada, eles vão delimitando as coisas, sem o uso da linha. As pinceladas rápidas, por que as pinceladas rápidas? Porque como o objetivo deles era mostrar como a luz do sol interferia nas cores do ambiente, eles tinham que pintar, entre aspas, rápido. Eles não podiam demorar muito para pintar, porque a incidência de luz solar ao longo do dia, das estações também, né? Mas ao longo do dia ela vai mudando, né? Porque o sol nasce de um lado e se põe do outro lado. Então, de manhã a incidência de luz solar vai estar mais de um lado e na parte da tarde vai estar do outro lado. Então, vai mudar a incidência e com isso vão mudar as cores naquele determinado ambiente. A gente pode até ver, ter uma noção, assim como exemplo, um dia que está muito ensolarado, né? Então as cores ficam bem vivas, bem vibrantes. Aí de repente nubla tudo, né? O céu fica encoberto. Aí as cores também vão se modificar, né? Elas vão ficar mais apagadas, né? Um verde mais apagado nas montanhas, não aquele verde luminoso quando está
num tempo ensolarado. Então isso vai mudar e vai mudando durante o dia, também vai mudando durante as estações, né? A incidência de luz vai mudando. E outra característica, em vez de usar as sombras pretas, as sombras escuras, que é o que fazem, né, os artistas acadêmicos nas suas obras, eles usam sombras coloridas, né? Então usam cores para fazer essa produção de sombras e não o preto. Então, o preto, a não ser que o objeto seja preto mesmo, né, ou, por exemplo, a roupa da pessoa seja preta, o preto praticamente não será usado, né, nas pinturas impressionistas. Então, agora a gente vai conhecer os artistas, né, e suas obras, para vocês conseguirem, então, ver todas aquelas características, né, que eu falei antes, nas obras destes artistas. Então, eu trouxe 4, né, deles, que são os principais, mas obviamente tem outros artistas também, mas só com esses 4 vocês conseguem ter uma noção assim do que foi o impressionismo. Então, o primeiro artista que eu quero mostrar para vocês é o Pierre Auguste Renoir. Né? Se lê Renoir em português, mas como é francês, a gente lê Renoir. Então, Renoir, ele gostava muito de pintar pessoas, né, momentos, instantes destas pessoas. Como se fosse uma fotografia, né, para registrar aquele momento, porém, ele não estava tão interessado na questão de registrar tanto o momento, mas sim as cores do momento, né, a luminosidade do momento. O que eu acho muito interessante nas obras do Renoir, se você observar o rosto das pessoas, elas são ligeiramente parecidas, né? Parece um Ctrl+C, Ctrl+V em várias pessoas. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, mas que os artistas do impressionismo aprenderam com a fotografia, é a questão do foco e desfoque. Eu não sei se vocês já perceberam isso, que às vezes é uma coisa que a gente faz e faz o tempo todo, só que a gente não se dá conta, é que toda vez que a gente olha para alguma coisa, a gente faz o nosso olhar, né, o nosso olho, a nossa visão faz essa coisa, né, do foco e desfoque. Então, por exemplo, se eu estiver numa paisagem, naquela paisagem tiver uma árvore, eu vou falar vermelha, mas poderia ser qualquer cor, né? Eu estiver olhando para aquela árvore, fixamente para aquela árvore vai ficar nítida para mim. E o restante, né, ao redor, a visão periférica que a gente chama, vai ficar apagada, vai ficar borrada. E podem observar, né, façam esse teste que vocês vão ver que é assim que a gente enxerga, né? A gente foca determinada coisa e o restante fica meio que embaçado, meio que em segundo plano. E a gente faz isso o tempo todo e nem se dá conta. E os artistas do impressionismo, eles se deram conta disso. Então a gente já vê nessa imagem aqui, ó, do Renoir. Então, esses personagens aqui em primeiro plano, eles estão mais visíveis, né, mais focados. E lá atrás começa, quanto mais longe, mais desfocada fica a nossa visão, né, do que está acontecendo lá atrás. E eles colocam isso na pintura também. Então, aí que entra a importância, né, do que eu falei lá no início, né, a frase que eu coloquei no início. Pintar o que você vê e não o que você sabe. Porque os pintores acadêmicos, como lá no Juramento dos Horácios, que eu mostrei lá no início, eles não tinham essa noção, sabe, de foco e desfoque, que a nossa visão funciona assim. Então, tudo nas pinturas, ou praticamente tudo nas pinturas acadêmicas, é focado. Mesmo estando em segundo, terceiro, quarto plano, é tudo focado. A gente vê bem certinho o que está acontecendo. E os impressionistas, como eles não estão pintando o que eles sabem, né, o que como deveria ser e na verdade como né, eles estão pintando como é e não como deveria ser, como eles entendem que deveria ser. Eles fazem então essa pintura
olhando para a realidade, né, o que está acontecendo. Então, o nosso olhar, como eu disse, funciona assim, a gente foca no primeiro plano e desfoca o segundo. Né? Terceiro, quanto mais planos tiver, mais desfocado, né? Quanto mais longe, mais desfocada vai ser essa visão. E os impressionistas aprenderam isso com a questão da fotografia. Então, aqui outras obras, né, do Renoir. Essa aqui, ela está no Brasil, né, no Museu do MASP, em São Paulo. Se chama Rosa e Azul. Então, ele basicamente trabalha com pessoas, né? Ele gosta de representar pessoas. Aqui, nessa aqui, o esquife, ele representou mais também a paisagem. A água, por mais que a gente ache a água é transparente, né? Ela é translúcida. Ela funciona como um espelho na paisagem, né? Ela espelha a paisagem ao seu redor. Então, ela é multicolorida, ela não é de uma cor só, como o Renoir representou aqui nesta tela, né, nesta obra. Essa é a Leitura, também uma obra bastante conhecida do Renoir. Ela fica no Museu d'Orsay, né, em Paris. Muitas obras impressionistas ficam, né, nesse Museu d'Orsay em Paris, que é um museu bastante conhecido, né, bastante importante. E aqui as meninas ao piano, também do Renoir. Outro artista também, que na verdade é uma artista, é a Berthe Morisot. A Berthe Morisot foi uma das primeiras mulheres a expor em uma galeria de arte. Não foi uma das primeiras mulheres pintoras, mas foi uma das primeiras a expor um quadro em uma galeria de arte. Na verdade, quando a gente fala sobre arte, fala desse mundo artístico, na escola, principalmente, parece que tem a tendência das meninas serem mais dedicadas, né, serem mais artísticas do que os meninos, ou gostarem mais de arte do que os meninos. Mas na realidade, o mundo da arte é um mundo ainda extremamente masculino, né? São poucas mulheres artistas, a maioria, mesmo nos dias de hoje, a maioria dos artistas ainda são homens. É um mercado, né, bastante masculino. E por que nessa época era incomum as mulheres serem artistas, né, serem pintoras? Porque nessa época as mulheres tinham que ser donas de casa. Então, o fato delas pintarem era visto mais como um hobby, né, como uma coisa para se distrair, se divertir, não como uma profissão, porque por isso que era difícil, né, ter artistas mulheres nesta época. Então, algumas obras da Morisot. Aqui a gente vê bem claramente, né, bem nítida, essas pinceladas mais soltas, mais marcadas, e as sombras, né, bem usando cores para fazer sombra e não o preto. Aqui as tocadoras de flauta também da Morisot, também a gente vê a pincelada bem solta, né, bem livre. E aqui no Jardim de Morecourt, também da Berthe Morisot. Outro artista, então, é o Degas. Se lê Degas, né, em português, mas em francês é Degas. A gente conhece o Degas como o pintor das bailarinas. Ele adorava pintar esse universo, né, das óperas, dos teatros, dos grandes balés. Então, quase todas as obras dele têm a ver, né, com esse universo das bailarinas. Então, aqui o ensaio da dança na ópera. O interessante do Degas é essa questão da assimetria. Então, existe a composição simétrica e a composição assimétrica. Assimétrica significa o desequilíbrio, né, na composição. Então, vai ter mais figuras para um lado do que para um outro. E o Degas fazia muito isso, porque ele estava, como aquela frase que eu coloquei lá no início, ele estava fazendo aqui, tá? Então, ele não estava pintando da forma como a arte acadêmica dizia que a gente tinha que pintar.
No caso, assim, se ele fosse fazer uma arte acadêmica desta pintura, ele teria, né, que posicionar os personagens, dando equilíbrio a essa composição. Então, tanto de personagens para o lado, ou outro para o outro lado ele tinha que botar mais ou menos o mesmo tanto para dar esse equilíbrio. Mas ele não estava fazendo isso, porque ele não estava pintando do jeito que a academia mandava pintar, né, que dizia que era o certo. Ele estava pintando do jeito que as coisas estavam acontecendo, do jeito que ele estava vendo, né, as coisas acontecerem. Então, por isso é que ele trabalha muito essa questão da composição assimétrica, né, de fazer as coisas como elas acontecem ali, e não querer organizar ou reorganizar as pessoas. Então, ele gostava muito também de pintar essa questão de como as luzes do teatro, né, porque não sei se já deve ter ido num teatro ou num show, né? Tem os canhões de luz, né? Que soltam luzes coloridas, dependendo da intensidade da luz, da intensidade da cena, eles botam uma luz diferente, né? Isso no teatro, nas óperas também acontece. Então, dependendo da incidência de luz ou do feixe de luz que eles colocam no teatro, vai mudando também as cores, né, da roupa das bailarinas. Ele gostava muito de fazer isso também. Aqui as bailarinas em verde, também é uma visão aérea, também já é uma visão diferente, né, um ângulo diferente para a pintura. E aqui então a bailarina amarrando a sua sapatilha, né. Olhando assim à primeira vista é um desenho confuso de se perceber, né? Mas ela tá abaixada, então, amarrando a sapatilha, né? Em vez de, então, de só fazer a parte glamurosa ali, a bailarina na hora da apresentação, ela também gostava de representar as coisas que a bailarina fazia no seu dia a dia, que não era tão glamuroso assim, né? As coisas reais que ela fazia. Então, aqui ela tá amarrando a sapatilha. Então, aqui é a cabeça dela, essa parte marrom, né, do cabelo preso. Os braços, ali ela tá com as pernas abertas, né, que é uma posição das bailarinas, esse pé mais aberto, né, os pés para fora. Aqui tá o tutu que é a saia da bailarina, e um laço azul. Essa pintura aqui é feita em giz pastel, que é uma técnica que vocês já aprenderam, né, no ano passado. Então, é uma pintura bem rápida, né, de se fazer. E o artista mais famoso e mais reconhecido, que é considerado também o pai do impressionismo, por conta do impressionismo surgir, né, o nome impressionismo, a partir de uma obra dele, que eu mostrei lá no início, que era Impressão Nascer do Sol, né? Então é o Claude Monet. Ele viveu 86 anos, então viveu muito tempo e pintou muitas obras, né? E vendeu muitas também. O interessante também que quem comprou essas obras nessa época, né, como eles eram meio rejeitados pelo público, pagou bem barato, né? E hoje elas valem milhões, então foi um grande investimento. Então, algumas obras do Claude Monet. Então, ele representava muito essa questão, né, da vida ao ar livre, das paisagens também. Essa aqui é a mulher com a sombrinha. Aqui o caminho do penhasco de Porvio. Aqui, de novo, né, representando a água colorida. A gente sabe que a água é translúcida, ela é transparente, mas ela reflete, né, as cores do ambiente. É isso que ele quis representar aqui. O Monet também fazia algumas experiências, né, alguns estudos a curto e a longo prazo. Nesses estudos, então, o que ele fazia? Ele pintava o mesmo lugar várias vezes em diferentes horas do dia, para mostrar de fato, né, como as cores vão mudando dependendo da incidência de luz solar. Então, essa Catedral de Rouen, que fica aqui na França também, né, ele mostra a mesma catedral em vários dias, em horários diferentes, do mesmo ângulo. Na verdade, ele alugou um quarto, né, em frente a essa catedral, e nesse quarto ele fez desse quarto ateliê, onde ele observava então essa catedral ia
pintando ela da forma que ele via, né, nos diferentes horários do dia. Então, para a gente pensar de uma forma bem rápida, né? Se a gente pensar no céu, que cor eu vou pintar o céu? Normalmente as pessoas vão pintar de azul, né? Vou desenhar uma árvore, que cor que eu vou pintar a árvore? Vou pintar ela com o tronco marrom e a copa verde. Mas se a gente for observar a realidade, nem sempre o céu está azul, né? Dependendo da incidência de luz solar, por exemplo, no final da tarde, ele pode estar mais laranja, pode estar meio rosado, pode estar meio lilás, muito vai depender da incidência, né, de luz solar. E as árvores também, não temos só árvores verdes, né? A gente tem árvores de várias cores. Então, novamente, né, pintar o que se vê e não o que você sabe, né? Então, porque é de senso comum que a árvore tem que ser tronco marrom e copa verde, né? Mas como ele fala aqui, né, que dependendo da incidência de luz, vai ser uma cor diferente. Então, é isso que ele quis nesse estudo aqui, ó, representar o mesmo lugar em diferentes horas do dia para mostrar como as cores vão se alternando, né, dependendo da incidência de luz solar. Vocês podem até fazer um teste aí na casa de vocês, tirar fotos, né, do mesmo lugar, do mesmo ângulo, em diferentes horários do dia, ou em diferentes dias, né, um dia ensolarado, um dia nublado, vocês vão ver que existe sim essa variação de luz, ela é real, né, ela existe. Outro lugar também que ele pintou várias vezes foi os jardins da casa dele, né? Então, como ele vendeu algumas obras, ele também tinha uma boa herança de família, né? Ele conseguiu comprar um terreno bem grande, uma propriedade bem grande, né? Em Giverny, que fica perto de Paris, uma cidade pequena. E nesse lugar ele construiu um jardim, né? Lá tinha vários lagos também, então ele plantou essas plantas aquáticas que a gente vê muito lá no Parque Malfi, né? A gente chama aqui no Brasil de Vitória Régia, lá eles chamam de ninféias ou nenúfares, que são essas plantas aquáticas aí. E essa ponte que ficava no jardim da casa dele, então, ele fez no estilo japonês, arquitetura japonesa de jardim, né? Então, por isso se chama a ponte japonesa. Então, essa obra ela vai ter várias variações, né, de dias diferentes, com as cores diferentes, e também ele vai trabalhar estações diferentes, porque dependendo da estação do ano, são outras flores que florescem, né? A maioria das flores, elas não florescem o ano inteiro. Então, em determinadas épocas floresce um tipo de flor, em determinadas épocas florescem outro tipo. Isso ele vai representar também em suas pinturas. Então, ele observava, né, essas paisagens no jardim da casa dele, ele gostava muito de pintar os jardins da casa dele, ia colocando isso na tela. Então, a gente vai ver aqui, ó, antes na Catedral de Rouen, a gente viu em vários horários diferentes do dia, e aqui a gente vai ver ela em estações diferentes, para vocês verem como as cores mudam muito, né, dependendo da estação. E as flores também são outras. Então, é sempre a mesma ponte, às vezes varia um pouco o ângulo, mas o que muda, então, são as cores, as flores, né? A incidência de luz, por causa da diferença de estações do ano. Que também já é o mesmo lugar, só que com cores e flores diferentes. Que continua sendo a mesma ponte. Então, um estudo real que ele fez. E o Monet, ele teve um problema de visão, né, chamado catarata. Hoje em dia, a gente faz cirurgia da catarata e é um processo bem simples e bem rápido de se fazer, né? Mas na época não tinha, ele até tinha dinheiro, mas não tinha esses recursos tecnológicos, então ele ficou praticamente cego, né? Mas ele nunca deixou de pintar, né? Ele pintou até o final. E aqui, nesta obra, ainda é a ponte dos jardins da casa dele. A gente vê aqui o arco, ó, bem borrado, né? Porque ele pintava da forma como ele via, ou seja, como ele já não via mais, né?
mas do jeito que ele estava observando a ponte. Ela ficou toda borrada assim, a gente só consegue assim, se olhar bem, ver os arcos, né, da ponte. E aqui é uma fotografia real dessa ponte. Ela existe, né, até os dias de hoje. E a casa, né, do Monet virou um museu Monet, a gente chama Casa Monet. É um museu onde tem os pertences dele, alguns pertences e também algumas obras. E os jardins da casa dele viraram um ponto turístico, né, de visitação. Então, é como para nós aqui é o Parque Malve, você pode ir lá pagar, né, e visitar esse ponto turístico na França. Então, assim, para vocês terem uma ideia de como é nessa ponte originalmente. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, então, quais são as características, né, do impressionismo, as características que eu falei, que eu mostrei também, né, nas obras. E quero que vocês entendam, então, que a partir do impressionismo vai ser uma abertura para o novo, né, para a arte moderna, a arte do século XX. Então, cada vez mais os artistas vão inovar, vão buscar coisas diferentes para fazer arte, né? E sempre um vai tentar superar o outro, e assim vão surgindo as várias escolas, né, vários movimentos artísticos do século XX, né, que a gente chama de arte moderna. Os impressionistas, então, quando eles existiram, né, naquela época, ali final do século XIX e do século XX, eles foram muito rejeitados e desacreditados até como artistas, né? Eles diziam que eles não eram pintores, que eles não sabiam desenhar, né? Porque eles faziam só esses borrões, mas na verdade a intenção deles era captar o momento, né? A atmosfera, as luzes do momento, e não as coisas em si, né? Não só representar aquela paisagem, mas representar aquela paisagem naquele determinado momento com aquela determinada incidência de luz. Então, na época, eles não gostaram, foram rejeitados, né? Muito rejeitados, mas hoje, né? Eles são um dos pintores mais queridos, assim, do mundo da arte, que as pessoas gostam mais das obras, são os artistas do impressionismo, né? Por serem obras coloridas e com temas mais leves. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Podem assistir em 2.0, né? Como eu expliquei lá no início do vídeo. E com esse material, né? Com essa videoaula, vocês vão conseguir responder, então, o questionário da semana. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau!